Biografia de Adoniran Judson, capítulo 16. Em visitava Adoniran sempre que conseguia convencer os rostos manchados a deixá-la entrar na prisão. Cada visita deixava Adoniran mais preocupado com sua segurança. As autoridades birmanesas saquearam sua casa, removendo qualquer coisa de valor. En havia imaginado que eles poderiam fazer isso, e assim enterrou um pouco de ouro e a tradução completa de Adoniran do Novo Testamento no jardim. O ouro poderia permanecer lá para sempre, mas o papel no qual a tradução fora escrita logo apodreceria. A tradução levara anos de trabalho duro para ser completada. E En perguntou a Adoniran o que ela deveria fazer para mantê-la segura. Adoniran pensou por vários dias sobre o que fazer com a tradução. Ele não tinha amigos do lado de fora em quem pudesse confiar. Eles estavam todos na prisão. Mesmo que ele tivesse amigo em quem pudesse confiar, ele não os colocaria em perigo. Ser encontrado com documentos estrangeiros significaria morte certa para um birmanês. No final, Adoniran pediu a En para costurar as páginas da tradução em um travesseiro. Não em qualquer travesseiro, mas o travesseiro mais sujo e duro que ela pudesse encontrar e trazer para ele. Dessa forma, ele poderia ter a tradução sob seu nariz a toda hora, e com alguma sorte, o travesseiro seria repulsivo até mesmo para o rosto manchado mais ganancioso. Os dias se arrastavam e viraram semanas, e os prisioneiros esperavam que algo, qualquer coisa acontecesse. Às vezes, eles ouviam um único tiro disparado no rio perto dali. Era o sinal para a cidade de que o exército birmanês havia perdido outra rodada de combates contra os britânicos. Era também uma advertência para os prisioneiros estrangeiros de que não haveria visitantes, nem conversas, nem passeios à luz do sol nos dias seguintes. No fim, a persistência de En em tentar que alguém em posição oficial ajudasse Adoniran e os outros prisioneiros estrangeiros funcionou. Todos os prisioneiros foram levados para pequenos abrigos de dia, pequenas cabanas de bambu no pátio da prisão, onde podiam se sentar durante as horas de sol. Era um enorme alívio para Adoniran estar fora da cela ao ar livre. Lamentavelmente, também isso aproximava dos gritos dos prisioneiros sendo torturados durante todo o dia. Ele odiava ouvir gritos, mas aprender a tolerar a situação, porque ficar do lado de fora era muito melhor do que ficar o dia todo trancado em uma cela fétida, infestada de ratos e superlotada. À noite, os prisioneiros eram devolvidos à cela para serem içados de novo pelos pés na haste de bambu. As horas em que En não o estava visitando se arrastavam para Adoniran. Ele e Irigoyen fizeram um conjunto de peças de xadrez de lascas de bambu. Usaram a fuligem da lamparina de óleo na cela para desenhar um tabuleiro de xadrez em um velho pedaço de couro que um prisioneiro birmanês morto deixou para trás. Adoniran e En jogavam xadrez durante horas, todos os dias. Quando En foi obrigada a parar de visitá-lo, Adoniran ficou contente com a distração do xadrez. En deveria ter o bebê a qualquer momento, e Adoniran se preocupava sempre com o parto. En já havia perdido 2 filhos, e era mais do que ele poderia suportar pensar nela perdendo o terceiro. Em 26 de janeiro de 1825, um mensageiro deixou cair um bilhete pela porta da cela para Adoniran. A mensagem dizia: Mary Elizabeth Judson nasceu hoje. Graças a Deus nós duas estamos vivas. Com amor, En. O alívio tomou conta de Adoniran, mas a sensação logo foi substituída por uma onda de tristeza. O que haveria pela frente para a pequena Mary? Ela veria seu pai? Mary e sua mãe seriam mortas se o exército britânico chegasse mais perto de Ava. Enquanto Adoniran estava sentado e acorrentado no abrigo do pátio da prisão, ele não podia prever o que estava por vir para sua pequena família. Só podia orar para que o futuro fosse menos sombrio que o presente. Era o 1º dia de março quando as coisas mudaram de forma dramática na prisão. No final da tarde, um grupo de rostos manchados cercou o abrigo que Adoniran estava deitado. O maior dos rostos manchados resmungou: Levante-se agora e saia.
As correntes de Adoniram fizeram barulho quando ele se arrastou para fora do abrigo, segurando o travesseiro com a tradução birmanesa do Novo Testamento dentro. "Deixe isso aí", ordenou o rosto manchado. Cutucando o travesseiro imundo com um pedaço de pau, Adoniram deixou o travesseiro e começou a andar. Ele já estava quase do outro lado do pátio antes de se virar para olhar para trás. O que ele viu fez tremer de terror. Os rostos manchados estavam destruindo o abrigo com varas compridas. Antes de abaixar a cabeça para entrar na prisão interna, Adoniram deu uma última olhada. O galpão era agora uma pilha de pedaços quebrados de bambu no chão, e no meio da pilha estava o travesseiro que continha a preciosa tradução. Desanimado, Adoniram voltou para a cela. Uma vez lá dentro, Adoniram se perguntou o que estaria acontecendo. Os ingleses chegaram a Ava? Assim que ele se sentou em seu lugar habitual, no chão de madeira de teca com as costas apoiadas na parede rachada, Adoniram começou a ouvir os rumores sussurrados ao redor da cela. O mais persistente deles era que todos seriam executados às 3 horas da manhã. Como se para confirmar isso, o som das facas sendo afiadas começou a ser ouvido do lado de fora de sua cela. "Graças a Deus", murmurou Henry Gouger. "A garganta cortada não é um fim tão ruim se comparada a algumas das maneiras que já vi pessoas morrerem aqui." Adoniram concordou com a cabeça. Todos ficariam agradecidos se morressem com rapidez sem serem torturados primeiro. Às 3 horas da manhã, a porta da cela se abriu e um grupo de homens, rostos manchados, desdentados, apareceu. Alguns prisioneiros começaram a gritar e chorar em desespero. Outros soluçavam baixinho. Adoniram e Henry olharam um para o outro e esperaram pelo inevitável. O mastro de bambu foi abaixado e apenas os homens estrangeiros foram soltos. Eles mandaram que eles formassem uma fila e marchassem para fora. Fazia muitos meses desde que Adoniram estivera do lado de fora à noite. O ar frio da noite pareceu abraçá-lo. Pelo menos se ele fosse morrer, seria com ar fresco enchendo seus pulmões. Os prisioneiros foram levados até um bloco de granito que ficava no centro do pátio. Aquele era o lugar onde os grilhões de Adoniram tinham sido rebitados em torno de seus tornozelos quando ele chegou à prisão. Enquanto esperava que a ordem oficial fosse dada para a execução dos prisioneiros, Adoniram pensava que aquele bloco daria uma peça boa de trabalhar. O tempo passou e a ordem não veio. Em vez disso, o próprio Af ladrou uma ordem atrás deles. "Coloquem mais 2 conjuntos de grilhões em cada prisioneiro." Adoniram olhou em volta intrigado. Por que eles estariam recebendo 2 conjuntos extras de grilhões se iriam morrer? A martelagem dos rebites continuou até o amanhecer. Os prisioneiros foram então devolvidos à cela, onde tentavam descobrir o que as últimas 24 horas poderiam significar para eles. As coisas nunca mais voltaram ao normal depois daquilo. Os 8 prisioneiros estrangeiros eram mantidos na cela interna e não estavam mais autorizados a sair, exceto por alguns breves minutos no meio da noite. Como não haviam sido mortos, Adoniram começou a se preocupar com o destino do travesseiro que continha a tradução do Novo Testamento. Será que ele veria de novo? Se ele sobrevivesse a essa provação miserável, haveria um manuscrito para publicar? Ou teria que começar o trabalho da tradução todo de novo? Ele queria saber o que havia acontecido com o travesseiro. A forma como os prisioneiros estrangeiros estavam sendo tratados não fazia nenhum sentido para Adoniram. Pelo menos não até que Hen, capaz de visitá-lo, dissesse o que estava acontecendo fora da prisão. A guerra ia mal para os birmaneses, que não eram páreo para as fileiras disciplinadas de soldados britânicos com seus armamentos superiores. Hen visitou o governador da cidade tantas vezes para implorar pela vida de Adoniram, que os dois se tornaram bons amigos. O governador estava fascinado pelos Estados Unidos e pelos modos americanos, e passava horas enchendo Hen de perguntas e ouvindo histórias de sua infância. Em troca, concordou em fazer o que pudesse para ajudar os prisioneiros estrangeiros. Embora, como eles tinham sido presos sob uma ordem direta do rei, ele não conseguiria garantir sua libertação. O irmão da rainha, o príncipe,
tinha um ódio particular aos estrangeiros e sugeriu 3 vezes que todos os prisioneiros estrangeiros fossem mortos. O governador ignorara suas sugestões, mas sabia que se recebesse uma ordem por escrito não teria escolha, a não ser obedecê-la. Na tentativa de manter vivos os prisioneiros estrangeiros, ele enviou todos de volta para a cela no interior da prisão, onde poucas pessoas os veriam. Ele disse a En que esperava que tão logo ficassem fora de vista, o príncipe acabasse se esquecendo deles. As coisas ficaram assim até 2 de maio de 1825, quando as portas da cela se abriram de novo. "Levantem-se, vamos mudar de lugar", gritou Af, o chefe dos rostos manchados. A essa altura, Adoniran já estava na prisão havia 11 meses, e mesmo que não sofresse com a febre, dificilmente teria forças para se levantar do chão de madeira. Henry Gouge o ajudou e começou a falar. "Eu me pergunto para onde estamos." "Silêncio!" gritou Af, reforçando seu comando, batendo com o chicote nas costas de Henry. Os prisioneiros formaram uma fila e saíram em silêncio pela porta. Lá fora, cada homem esperou que seus grilhões fossem soltos. Então os 8 prisioneiros foram amarrados, juntos em pares, e incitados para a frente com lanças, enquanto eram levados pelo portão da prisão. Adoniran havia sido amarrado ao capitão Large. O capitão escocês era um homem robusto e forte antes de ser jogado na cadeia. Agora o capitão estava encurvado, fraco e abatido pelos meses de maus tratos na prisão. A estrada que os homens marcharam levou-os ao tribunal. Quando os prisioneiros tropeçavam, homens e mulheres na beira da estrada viravam a cabeça. Apenas as crianças paravam para olhar os 4 pares de mortos-vivos que passavam. No tribunal, os prisioneiros ficaram em uma situação muito difícil, em um calor de 40 graus. Sua custódia foi entregue ao oficial da província de Lamang, o que levou Adoniran a acreditar que eles estavam prestes a fazer uma viagem. Ele estava certo. Teriam que viajar 12 quilômetros a pé, sem sapatos e com os pés sensíveis de 11 meses sentado em uma cela escura. O comandante seguia na frente dos prisioneiros. Os rostos manchados com suas longas lanças, prontos para cutucar quem caísse, caminhavam ao lado dos homens. Eles mal haviam avançado 100 metros quando os pés de Adoniran começaram a criar bolhas por conta das pedras quentes que pavimentavam a rua em torno do tribunal. Quase 1 quilômetro depois, a procissão de prisioneiros sujos e fracos atravessava a ponte Montangai. Por um momento fugaz, Adoniran pensou em se jogar da ponte até as rochas abaixo. Sua morte seria rápida e certa, ao contrário do pesadelo sem fim que ele agora vivia. No entanto, ele havia sido amarrado ao capitão Large. Por isso, mesmo um escape através da morte não era uma opção para Adoniran. 1 quilômetro mais adiante, um dos prisioneiros, um homem grego, desmaiou. Os rostos manchados o espancaram de forma impiedosa, mas como era de se esperar, isso não o ajudou a se levantar e caminhar mais rápido. Por fim, o comandante ordenou que um carrinho fosse trazido para transportá-lo e um rosto manchado esperou junto ao grego, enquanto o resto dos prisioneiros continuavam a marcha. Adoniran ansiava estar em um carrinho também. Seus pés eram uma massa de bolhas sangrentas, e o calor do sol escaldante lhe tornava quase impossível se concentrar no próximo passo. Após 3 quilômetros de caminhada, um dos antigos criados de Henry veio correndo para ver seu mestre pela última vez. Quando percebeu a condição de Adoniran, tirou o turbante da cabeça e o rasgou em pedaços. Os prisioneiros não eram autorizados a parar nem por um momento, e assim com grande dificuldade o empregado envolveu os pés de Adoniran em pano, e depois fez o mesmo com Henry Gouge. Isso aliviou um pouco a dor. E quando o criado retornou para ajudar a apoiar Adoniran enquanto caminhava, o missionário chorou baixinho. Durante o tempo em que passara na prisão, ele havia se desacostumado com tais atos de bondade humana. Por fim chegaram a Marapura. Os 7 prisioneiros sentaram-se de costas contra a parede, contentes por terem parado. Eles andaram pouco mais de 6 quilômetros, mas por causa da condição física lamentável, poderiam muito bem ter sido 600 quilômetros. Logo um carrinho passou com o grego. O homem estava morto. Através de uma névoa de dor e febre,
Adoniran soube que passariam a noite no lugar em que pararam e seguiriam para Ongpenla, uma pequena aldeia a 6 quilômetros de distância, no dia seguinte. No entanto, na manhã seguinte, nenhum dos prisioneiros conseguiam se mexer. Os homens estavam enfraquecidos pela fome e seus pés e pernas estavam inchados. A essa altura, os rostos manchados haviam transferido os prisioneiros para os guardas do comandante e voltado para a prisão. Os novos guardas logo perceberam que seus prisioneiros não podiam ser intimidados a andar, nem mais um passo. Como resultado, um carrinho foi trazido para levá-los pelo resto do caminho. Até mesmo deitar no carrinho exigia um tremendo esforço. Cada sacudida do carrinho produzia um choque no corpo ossudo de Adoniran até que ele mal conseguia ficar consciente. Embora tivessem partido ao amanhecer, já era o meio da tarde, com o sol impiedoso batendo sobre eles, quando a carroça parou em frente a uma cabana grande e deserta. Como todas as cabanas birmanesas, estavam sobre palafitas, e foi preciso um esforço supremo para os 7 prisioneiros se arrastarem pelos degraus e entrar nela. Lá dentro, o telhado havia cedido há muito tempo e a porta havia sido arrancada. Para o grande desânimo de Adoniran, um poste de bambu se erguia no centro do cômodo, e uma pilha de grilhões para as pernas estavam jogados em um canto. Mais uma vez eles estavam na prisão. Adoniran se deitou em silêncio e permitiu que os ferros das pernas fossem presos nos tornozelos. Ele se sentia tão mal que não se importou. Apenas estava aliviado por estarem parados. Ele começou a entrar e sair de um estado de consciência. Em certo ponto, enquanto se equilibrava na beira da consciência, pensou ter visto Enmeri em pé sobre ele. En o estava sacudindo e dizendo: "Acorde, Adoniran, acorde, eu vim ver você." Adoniran lutou para não cair mais naquele estado de inconsciência. Seus olhos mal podiam focar, mas sua mente lhe disse que ele não estava sonhando. Sua esposa fiel realmente o havia encontrado. Ele murmurou em um torpor: "Por que você veio? Esperava que você não me seguisse até aqui para me ver morrer. Você não pode ficar." Dizendo isso, Adoniran desmaiou de novo. Adoniran não se lembrou de mais nada até que a escuridão da noite caiu lá fora. Ele acordou com os pés bem acima da cabeça, preso no mesmo tipo de engeoca de bambu que havia na cela anterior. Desta vez, porém, os homens tinham um novo tipo de tortura para aguentar: os mosquitos. Sua nova prisão era cercada por plantações de arroz e, como não tinha teto nem porta, as pragas invadiam para fazer a festa nos pés inchados e ensanguentados dos prisioneiros. O resultado era pura agonia, em especial porque os pés dos prisioneiros estavam muito altos e eles não podiam afastar os insetos famintos. A noite pareceu se arrastar para sempre até que o sol se levantou. Os prisioneiros foram tirados do mastro de bambu e convidados a se sentar na varanda. Adoniran achou que isso era um bom sinal, embora Enrigouge fosse o único homem com força suficiente para rastejar até lá. Logo, um grupo de homens da aldeia vizinha veio consertar o telhado desmoronado, outro sinal encorajador para os prisioneiros. Talvez eles não tivessem sido trazidos ali para morrer no final das contas. Um dos amigos do Dr. Prince chegou com uma tigela grande cheia de arroz frio e caril. Os prisioneiros famintos devoraram com gratidão a comida. En chegou mais tarde naquela manhã, tendo passado a noite na aldeia. Desta vez, Adoniran estava plenamente consciente, feliz por vê-la e pronto para fazer perguntas. Ele descobriu que En tinha vindo com 2 das garotinhas birmanesas que ela cuidava, além de um ajudante e, claro, a pequena Mary. En disse a Adoniran que pretendia ficar por perto para poder dar toda a ajuda possível aos homens. Ela ainda estava na prisão quando o padeiro de Enrigouge chegou de Ava com biscoitos e peixe salgado para eles comerem. Enquanto comiam juntos, En confidenciou a Adoniran que era o primeiro alimento que ela havia comido em 2 dias. Adoniran ficou chocado com a notícia. Ele olhou para a esposa e a filha e se perguntou se algum deles ainda estariam vivos em 1 mês.